Olá, pessoal. A gente vai dar continuidade à nossa disciplina de adubação e nutrição de plantas. Vamos falar hoje sobre forma de absorção, funções e sintomas de deficiência de cálcio e magnésio e aproveitar a aula e falar sobre correção da acidez superficial de solos ácidos e aí, ao mesmo tempo, corrigir os níveis baixos de cálcio e magnésio no solo, já que são assuntos similares, são assuntos cálcio, magnésio e acidez, são assuntos que são muito próximos uns dos outros. Bom, o cálcio, ele, em geral, em relação ao que as plantas absorvem de nutrientes, ele vai estar ali em terceiro ou quarto lugar nos nutrientes mais absorvidos. Nós verificamos nas outras aulas que o nitrogênio e o potássio, eles disputam a primeira colocação, dependendo da espécie, dependendo da família, principalmente. Então, por exemplo, plantas como o milho, a soja, absorvem muito nitrogênio em relação ao potássio, diferente de fruteiras, por exemplo. As fruteiras absorvem, em geral, mais potássio do que nitrogênio. Isso é uma coisa assim, bem geral. O cálcio, ele vem em terceiro lugar na maioria das plantas. É um elemento estruturante, estrutural, ele compõe ali, ele estabiliza a parede celular. E em quarto lugar vem o magnésio, também elemento estrutural, ali compondo a molécula da clorofila. E dentre outras funções que esses elementos possuem. Bom, o cálcio ele é absorvido na forma divalente, Ca2+. Função dele, as principais funções, existem várias, mas as principais. Estabilização da parede celular e de membranas. Então, o cálcio, ele participa aqui bem na lamela média, estabilizando ali fosfolipídios e proteínas. Então, ele funciona como se fosse um agente cimentante. Então, uma planta que absorve cálcio em quantidades satisfatórias, em geral, essa planta vai ter uma menor incidência de doenças, muitas vezes. Então, doenças fúngicas, bacterianas, que podem acometer a parede celular, em plantas que possuem uma quantidade de cálcio suficiente nos seus tecidos, essa infecção é diminuída, porque o cálcio, estabilizando a parede celular, deixaria a parede mais rígida e menos propensa à infecção por esses fungos e bactérias. Crescimento do tubo polínico, e aí também germinação do grão de pólen. Ou seja, o cálcio é muito importante para a fertilidade das plantas. Nós sabemos que para que haja fusão de uma célula generativa do grão de pólen com a oosfera, para que haja aí a formação do embrião, tem que, primeiramente, o grão de pólen descer via tubo polínico para o saco embrionário. Então, assim, se não houver crescimento do tubo polínico, a região feminina da planta, as flores femininas chegam até a receber esse pólen, mas esse pólen, o núcleo generativo do grão de pólen, não entra no tubo polínico, já que ele não cresce, e aí não há fertilização. Então, outra importância do cálcio. E crescimento radicular. Geralmente, o cálcio ele é absorvido nas pontas das raízes. São regiões que houve ainda uma baixa formação das estrias de Caspary. Para quem não lembra, as estrias de Caspary funcionam como se fosse uma barreira para que elementos que estão no apoplasto, ou seja, entre as células, existe essa falsa absorção de elementos que estão ali entre as paredes celulares, mas que, para serem absorvidos, entrar realmente na célula. E para que haja a entrada tanto de água como de nutrientes na célula, precisam atravessar uma barreira chamada estria de Caspary.
E aí o cálcio, ele tem uma maior dificuldade de passar por essa barreira. Então, em geral, o cálcio, ele entra nas regiões onde essa estria de Casper não foi tão formada, ou a formação ainda é muito fraca. E aí ele consegue entrar na planta. Outra coisa, o cálcio, ele tem pouca mobilidade. Então, por esses dois fatores, baixa mobilidade e dificuldade do cálcio de Casper, que é uma região onde a diferenciação entre a apoplástico e a via simplástica, né? Os nutrientes só são absorvidos se eles passam por essa estria de Casper, se eles entram na via simplástica, então ele é absorvido basicamente nas pontas das raízes. E aí, essa absorção nas pontas das raízes favorece também o crescimento da raiz, porque ela vai em busca, né, desse cálcio, ela cresce em função da presença desse cálcio no solo. Deficiência desse elemento. Em feijão, nós conseguimos identificar morte nos tecidos meristemáticos e paralisação do crescimento. Seria, assim, uma evidência da falta de cálcio nos tecidos. Isso porque o cálcio, como nós já falamos, ele trabalha ali, né, estabilizando parede celular. Então, estabilizando parede celular que está sendo formada. Então, o requerimento do cálcio vai ser principalmente nas regiões novas, regiões meristemáticas. Professor, mas nas regiões velhas, o cálcio já está lá, ele não sai dali. Então, é nas regiões novas, onde estão sendo construídas paredes celulares, regiões meristemáticas, é que o cálcio é requerido. Se não há cálcio em quantidade, já que o cálcio, geralmente, ele não sai da parte mais velha para a parte mais nova, ele tem uma baixa mobilidade, não só no solo, mas também na planta. Então, a parte nova, que não está recebendo cálcio vindo do solo e nem da parte mais velha da planta, essa região mais nova entra em colapso. Não há formação de tecidos meristemáticos, então, quando nós chamamos de ponteiras, né? As ponteiras começam a morrer. Ponteira de feijão, ponteira de milho, começa a morrer. No milho, nós verificamos essa paralisação no crescimento desse meristema principal aqui. Nós sabemos que as plantas monocotiledôneas só possuem essa gema axial aqui, principal. Então, essa gema principal, ela paralisa e as folhas ficam com uma coloração amarelo, ali, quase branco, parecido com a deficiência de ferro. E aí, como nós sabemos que as monocotiledôneas só crescem, né, se o principal se desenvolve, então o crescimento começa a ser paralisado. O tomate, então, os muito baixos nos tecidos das plantas causam o que nós verificamos como coração negro. Se abre o fruto e verifica essa parte mais preta. Isso aí que é um problema de comercialização, com certeza. Pessoas que possam comprar esse fruto, na hora que abrir, podem não gostar, né? E aí isso aí, com certeza, vai dar prejuízo na hora de comercializar esses frutos. Esse fundo preto, também, muito conhecido. Como nós sabemos que o cálcio ele trabalha na estabilização da parede celular, vai ser muito requerido em plantas frutíferas, principalmente. Porque essa casca, não só de tomate, mas também de melancia, melão, essa casca mais rígida, formada por várias substâncias, inclusive o cálcio ali, estabilizando, quanto mais rígida essa casca, menor de um fungo de uma bactéria se aproveitar, utilizar isso como uma porta de entrada. Então, geralmente, quando se tem deficiência de cálcio, se tem associado o aparecimento de fungos e bactérias. Então, esse fundo preto, ele né, em geral, também uma associação de fungos e bactérias que começam a dar aqui no fundo do fruto do tomate. Melancia. Aqui nós podemos até verificar que esse fundo preto, causado pela deficiência de cálcio na melancia, também está associado ao aparecimento de fungos. Essa parte aqui, ó, das hifas, né? Conseguindo identificar essa parte mais esbranquiçada,
onde estão presentes as hifas dos fungos. Isso aqui, então, é perda de produto, né? Não se consegue comercializar essa melancia. Café. Bom, nas dicotiledôneas, a deficiência de cálcio ela vai ser um pouco parecida com a deficiência de potássio, mostrando essas bordas amarelas, né, cloróticas, as bordas das folhas. Só que no caso do potássio, é uma clorose nas bordas das folhas velhas. No caso do cálcio, é uma clorose nas bordas das folhas novas. Ok, pessoal? Então, aqui, banana. Uma curiosidade. Nós temos que ter cuidado na hora de interpretar esses sintomas. Lógico que uma análise de tecido sempre vai substituir uma análise visual. Uma análise visual nunca vai ser superior a uma análise de tecido ou de solo. E aí você pode entrar em conflito aí na hora de verificar alguma deficiência e aí, quem sabe, se confundir com uma doença, né? Por exemplo, nós sabemos que, em geral, a deficiência de cálcio em bananeiras causa como é que eu posso falar? O não desabrochar das folhas novas. Para quem já viu, sabe que as bananeiras, essa folha do meio, a folha nova, que surge, ela surge enrolada e ela desabrocha. Na falta do cálcio, essa folha não desenrola. Então, é um sintoma de deficiência aí característico da falta de cálcio. Porém, já se sabe que alguns insetos, eles criam aqui alguns casulos, algumas estruturas reprodutivas dentro da folha, fazendo com que essa folha não desabroche, não desenrole. Então, tem que se verificar, primeiramente, se essa deficiência acontece em toda a área, se essa deficiência, se esse sintoma de folha não desenrolando acontece em toda a área, é bem capaz de ser realmente uma deficiência de cálcio. Se esse sintoma acontece numa folha numa planta ou duas, dentro de uma área, tem que se verificar se não é um inseto, né, deixando essa folha enrolada, criando algum casulo ali, alguma estrutura reprodutiva, de reprodução, ou doença que pode também estar associada a esse não desenrolar da folha. Magnésio. A absorção do magnésio é da mesma forma do cálcio, né, catiônica, divalente, Mg2+. Função. A principal função do magnésio é estrutural. Ele é o átomo central da molécula da clorofila. Então, fotossíntese, né? Importância do magnésio é tremenda. Sem magnésio, não tem fotossíntese, porque a fotossíntese acontece pela molécula da clorofila. Então, assim, plantas C4, né? Milho, aí vem trigo, gramíneas, em geral, essas plantas C4, que possuem uma maior taxa fotossintética em relação às plantas C3, como é o caso da soja, do feijão, essas plantas C4 precisam de mais magnésio do que as demais, porque são plantas que têm uma alta taxa fotossintética, então, quanto maior a fotossíntese, maior o requerimento do magnésio para a formação da clorofila. E outras funções, como síntese proteica, ativação enzimática e fosforilação, ou seja, transferência de energia também. E esse elemento atua na planta. Muito também parecido também, né, síntese de DNA e RNA, similar ao nitrogênio. Bom, sintoma de deficiência, vai ter aí, para algumas plantas, é o caso, por exemplo, do algodão, vai ter um avermelhamento internerval. Vamos ter cuidado aqui, viu, pessoal? Porque esse avermelhamento, né, muito parecido com arroxamento, não seria aqui sintoma de deficiência de fósforo, não seria. O sintoma característico do magnésio em plantas, primeiramente, se dá na região mais velha. Então, podemos confundir até com fósforo. Só que
No caso de plantas dicotiledôneas, como é o caso do algodoeiro, ele pode apresentar esse avermelhamento que acontece entre os nervos. Então, o nervo da planta, da folha da planta, fica verde, continua verde, só que entre os nervos, no limbo, nós conhecemos, aparece essa coloração vermelha. Só que isso aqui não seria tão interessante, né, de se avaliar como se fosse uma deficiência, porque você pode entrar em conflito com outras informações, né? Por exemplo, não sei, uma aplicação de um herbicida que causou aqui uma produção de antocianina e aí deixou essa folha com essa coloração. Então, assim, é interessante que no caso de dicotiledôneas, se busque a avaliação de tecidos, ok? Outras plantas dicotiledôneas, que vamos já verificar, ela mostra mais facilmente esse sintoma de deficiência. Então, aqui, por exemplo, no café, nós não conseguimos verificar muito bem, porém, nós verificamos que, em geral, entre um nervo e outro, começa a aparecer uma clorose. É como se fosse uma clorose listrada. As folhas ficam meio que listradas, mostrando os nervos verdes e, entre os nervos, uma coloração amarelada. Aqui no milho é muito fácil de identificar deficiência de magnésio, folhas velhas, listradas. Então, de forma bem simples, né? Mas não é assim que a gente chama. A gente chama uma clorose internerval. Clorose entre os nervos da folha. Então, se você verificar nas folhas velhas uma clorose internerval entre os nervos, é muito fácil de ser uma deficiência de magnésio. Aqui outra foto, IPNI. Nessa foto, nós podemos dar uma sugestão, podemos só dar uma sugestão, porque, como já falei, análise de tecido, que vai mostrar claramente o que falta nessa planta, mas só pela foto nós podemos verificar aqui, por exemplo, a falta de 2 nutrientes. Um deles é o magnésio, né? Conseguimos verificar aqui essa folha listrada, clorose internerval, e o outro possível elemento que está em deficiência é o potássio. Conseguimos também verificar que na borda da folha há uma coloração mais amarelada, uma clorose aqui, né, nas bordas. Então, isso nos faz crer que essa planta está com múltiplas deficiências. Aqui na soja, folha velha, conseguimos verificar que os nervos estão até um pouco mais verdes do que os entrenervos. E aqui também na roseira, verificamos essa clorose internerval nas folhas velhas, pessoal. Cuidado. Nas folhas novas, clorose internerval é outro elemento que eu nem vou citar agora, senão vai confundir vocês. O tomate também apresenta essa clorose internerval nas folhas mais velhas, quando há sintoma de deficiência em magnésio. E agora vamos falar sobre interpretação e correção da acidez superficial. Por que isso? Porque a falta desses 2 nutrientes está diretamente associada à acidez do solo. Eu preciso verificar se o solo está ácido ou não, para que eu possa fazer uma correção desse solo, e aí automaticamente, quando eu corrijo a acidez do solo, eu corrijo os níveis de cálcio e magnésio. Então, a gente falou até agora sobre forma de absorção, funções da planta, sintoma de deficiência, e poderemos fazer uma correção de solo após uma interpretação da análise de solo que nós temos. Então, vamos começar assim. Qual o procedimento que nós podemos fazer para corrigir esses níveis de cálcio e magnésio que estão baixos no solo, que geralmente estão associados a uma elevada acidez, um baixo pH? Qual é o procedimento que nós podemos fazer? O procedimento que nós podemos fazer é a calagem. Calagem é o procedimento no qual se aplica calcário com o objetivo de elevar os teores de cálcio e magnésio, ou só cálcio ou só magnésio, dependendo do calcário, neutralizar o alumínio, porque geralmente solo ácido é solo com elevados teores de alumínio e hidrogênio. Então, assim,
O objetivo é elevar teores de cálcio e magnésio, neutralizar alumínio trivalente, que ele é tóxico às plantas, diminuir também os níveis de hidrogênio e corrigir o pH do solo. Conseguimos com o mesmo procedimento, tudo isso aí, nós conseguimos com um único procedimento elevar cálcio e magnésio, reduzir alumínio, hidrogênio e corrigir o pH do solo. Como nós já verificamos, essa tabela é muito conhecida, esse gráfico é muito conhecido, nós já sabemos que o pH influencia diretamente na disponibilidade de nutrientes ao solo. Então, quando aumenta o pH do solo, é óbvio, né, que nós estamos falando de concentração de hidrogênio, pH. Então, quando se aumenta o pH, é porque está aí reduzindo a concentração de hidrogênio. O pH é um atributo que apresenta uns valores inversos, né? Quanto maior o pH, é porque menor a concentração de hidrogênio. É um atributo inverso, de valor inverso. Então, vamos lá. Quanto maior o pH, é porque, se o pH está aumentando, é porque está reduzindo o hidrogênio no solo, possivelmente porque está tendo uma competição com outros cátions. Então, quando se coloca calcário no solo, você está colocando cálcio e magnésio para disputar com esse hidrogênio que está acidificando o solo. É a chave da correção de solo. É aplicar um produto que coloque bases, coloque cátions, que consiga expulsar o hidrogênio preso nos colóides e também em solução do solo. Além desses cátions que podem expulsar o hidrogênio dos colóides do solo, nós temos também nesse mesmo produto, o calcário, hidroxila, OH-. Esse OH- liberado pelos carbonatos que existem nesse produto, os carbonatos, quando reagem com água, né? CO3, quando reage com água, liberam OH-. Esse OH-, ele se liga com H+, e forma água. Então, é todo um conjunto de reações químicas que faz com que o calcário, quando é aplicado no solo, haja um aumento do pH e, consequentemente, aumento do cálcio e magnésio. Ok? Aqui, por exemplo, nós podemos verificar, né, que o aumento do pH, né, também faz com que haja uma elevação dos níveis de cálcio e magnésio, em geral, potássio. Mas calcário não eleva nível de potássio. Se for em grandes quantidades, é o contrário, faz diminuir os níveis de potássio no solo, porque o cálcio e magnésio começa a expulsar o potássio preso nos colóides, ok? Então, alguns elementos, eles são favorecidos, a disponibilidade deles é favorecida pelo aumento do pH. Então, a aplicação de calcário favorece, por exemplo, a disponibilidade de molibdênio, cloro, cálcio, magnésio, enxofre, nitrogênio e boro até um certo valor de pH. Após esse valor, começa a diminuir. E também o fósforo, vocês lembram disso, né? É na região de 6,5 a 7 que nós temos aqui uma maior disponibilidade de fósforo. Abaixo desse pH de 6,5, tem aí uma fixação por óxidos de ferro e alumínio, e acima de 7, 7,5, o fósforo começa a ser fixado pelo cálcio. Então, trabalhar nessa faixa de 6,5 a 7, colocar o solo em um pH de 6,5 a 7, seria a faixa adequada para a maioria das culturas. Professor, como é que eu vou fazer, então, para deixar o pH equilibrado entre 6,5 a 7? Nas fórmulas que nós vamos falar daqui a pouco, são fórmulas desenvolvidas para se colocar a quantidade de calcário para deixar o pH nesse nível, pessoal. Nas fórmulas que nós vamos já falar, aplicar aquela quantidade é subentender que o pH vai ficar nesse nível aqui. Se o pH estava 5, aplicando a quantidade que nós vamos recomendar, ele vai bater em 6,5 a 7. Ele não vai passar disso. Essa recomendação é calculada nesse sentido.
Se você errar a dose de calcário, se você errar nas fórmulas, aí sim, vai bater em 7,5, 8, 9, e aí, em vez de ácido, vai ficar alcalino esse solo. E aí, problema do mesmo jeito. Em vez de ter um solo ácido, com altos teores de hidrogênio e poucos teores de cálcio e magnésio, você vai ter um solo com pouca concentração de hidrogênio, mas cálcio e magnésio nas alturas, que vai desfavorecer a absorção de outros cátions, como é o caso do potássio, e também como é o caso dos micronutrientes. Então, os principais corretivos da acidez, nós temos aqui o calcário calcítico. Todo calcário possui carbonato, então ele vai aumentar o pH. Todo calcário possui o cálcio e o magnésio, então ele vai favorecer a expulsão desses hidrogênios que estão presos nos colóides. Então, calcário calcítico eleva pH e eleva a concentração de cálcio, de valente. Calcário magnesiano eleva o pH e aumenta a concentração de magnésio. Calcário dolomítico aumenta o pH, só que no caso do dolomítico, ele tem os dois, ele tem o cálcio e o magnésio. Geralmente é o mais utilizado, o dolomítico, porque dificilmente você vai verificar a falta só de um elemento. Geralmente eles estão associados, estão acompanhados. Quando os níveis de cálcio são baixos, em geral, os níveis de magnésio também são baixos no solo. Então, geralmente, eles descem e sobem juntos. Por isso que se aplica logo o calcário dolomítico, para que eles dois subam juntos. Todos os calcários diminuem a concentração de hidrogênio e a concentração de alumínio. Concentração de hidrogênio é diminuída por quê? Ele é expulso dos colóides através do cálcio e magnésio, que são divalentes. Então, só pela força química, só por serem divalentes, ele já tem uma força maior de expulsão. Esse hidrogênio fica solto na solução do solo e é complexado aí, é combinado com OH-, que aí forma água, H+, mais OH-, H2O. E esse alumínio trivalente, que é tóxico à planta, junto com o hidróxido, ele forma hidróxido de alumínio. O hidróxido de alumínio, ele não é tóxico à planta. Ele fica ali, como é que eu posso dizer? Numa forma latente, ele fica hibernando, vamos dizer assim. Ele fica no solo, porém, como ele está complexado com a hidroxila, formando ali hidróxido de alumínio, ele não é tóxico à planta. Quando o solo começar a se acidificar novamente, e esse hidróxido se dissociar do alumínio, aí sim, aí ele volta a ser tóxico à planta. Então ele fica ali, né, esperando ali o momento para começar ao solo começar a se acidificar e ele voltar à sua função mais tóxica, a sua forma mais tóxica, que é a forma trivalente. Benefícios da calagem. Vamos falar sobre os efeitos físicos. Melhoria da estrutura pela granulação das partículas. Como assim, professor? Imagine um elemento que é divalente. Ele tem ali duas cargas positivas, né? De um lado pode ficar preso um colóide através de uma carga negativa e do outro lado dele outro colóide com outra, né, carga negativa. Então, o cálcio, por ter duas cargas positivas, ele pode aí juntar duas partículas de argila. Okay? Uma partícula de um lado com uma carga negativa e uma partícula do outro lado com outra carga negativa. Então, o cálcio ele funcionaria ali como um agente cimentante, juntando partículas negativas, juntando ali, aproximando, floculando partículas negativas, como é o caso da argila e também da matéria orgânica. Então, assim, essa formação de estruturas pela aproximação das partículas faz com que haja uma estruturação dos minerais e aí formação de poros, tá certo? Macro, microporos, e aí é um efeito benéfico, principalmente em solos desestruturados. A presença do cálcio ali, floculando partículas, formando estrutura e criando um ambiente de macro e microporosidade mais favorável à planta, é interessante, né, no que diz respeito aos efeitos físicos que esse elemento traz. Efeitos químicos, controle de pH,
né? Controle da acidez, já sabemos disso. Aumento da disponibilidade e assimilação do cálcio, magnésio, fósforo e molibdênio. Cálcio e magnésio diretamente, não é? Porque nós sabemos que o calcário coloca diretamente o cálcio e magnésio. E o fósforo e molibdênio de forma indireta, porque eles são mais absorvidos em pH ali, neutro, ali, né? 6,5 a 7. Diminuição da solubilidade do alumínio, ferro e manganês, como já falamos, né? Esses elementos em grandes quantidades, eles são, na verdade, o alumínio nem precisa estar em grandes concentrações. Acima de 0,5 centimol de carga, ele já é tóxico à maioria das plantas. Mas o ferro e manganês são elementos que promovem toxidez a muitas plantas, principalmente em regiões alagadas, né? Então, assim, esse hidróxido que é liberado pela calagem, ele favorece muito a complexação desses elementos, formando hidróxido de alumínio, hidróxido de ferro, hidróxido de manganês, e aí esses elementos não ficam em formas químicas tóxicas às plantas, ok? Aumento da capacidade de troca de cátions, ok? Então, assim, o próprio cálcio e magnésio expulsando esses hidrogênios que estavam lá presentes no solo, fazem com que essas cargas negativas que estavam ocupadas anteriormente com esses hidrogênios fiquem agora disponíveis, né, para outros elementos que você pode disponibilizar através da adubação. E efeitos biológicos. Estímulo ao desenvolvimento da vida microbiana. Já se sabe que o cálcio é muito importante para o desenvolvimento, principalmente da microfauna, vamos dizer assim, não é? Principalmente para bactérias. As bactérias se desenvolvem muito bem em pH neutro e um pouco acima de 7. Diferente dos fungos, que se desenvolvem mais em pH ácido. Então, assim, muitas das bactérias que trabalham ali, ajudam na mineralização da matéria orgânica, disponibilizando nutrientes que estavam antes não tão disponíveis na serrapilheira. Essas bactérias, né, que têm efeito benéfico sobre o solo e automaticamente sobre a planta, elas são mais favorecidas em um pH neutro. Então, é interessante a correção do solo, não só para efeitos físicos, químicos, mas também para efeitos biológicos. Eu coloquei uma tabela de uma pesquisa que nós podemos até baixar, se você tiver interesse, você pode baixar no IPNI, que mostra aqui o efeito do calcário no aumento da CTC efetiva. Como a CTC efetiva é a soma das bases, cálcio, magnésio, potássio, alumínio, então, assim, se há um elemento ou dois elementos, como é o caso do cálcio e magnésio, empurrando esse hidrogênio dos coloides, tirando esse alumínio dos coloides, empurrando esse alumínio dos coloides, é o que nós chamamos de substituição, e deixando vago essas cargas negativas para que outras bases, inclusive o cálcio e magnésio, fiquem absorvido, nós temos aí um aumento da CTC efetiva. Então, aqui, por exemplo, nesse trabalho, nós conseguimos verificar que no solo sem calcário, o alumínio era 2,15. Quando se aplicou o calcário, foi para 0,09 centimol de carga. O potássio não aumentou muito, aumentou um pouquinho só, mas não aumentou muito porque o calcário não tem a finalidade de disponibilizar potássio. Mas o cálcio aumentou de 1 para 7 centimol de carga, o magnésio de 1 para 6,7 centimol de carga. Bem alto, né? Também isso aqui, se nós depois verificarmos, também não é tão interessante, não. É muito alto esse valor de cálcio e magnésio, de 7 e de 6 centimol de carga. Mas seria mais para mostrar para vocês que a CTC aqui, ó, sairia de 5 para 14,8 CTC efetivo. Então, à medida que o pH aumenta,
não só o hidrogênio ligado, mas também o alumínio trocável ligado, a partícula do solo é neutralizado pela calagem, ok? O hidrogênio se liga ao hidróxido, a hidroxila, que é liberada pelo calcário, formando água, e o alumínio trocável se liga à hidroxila, formando hidróxido de alumínio, que não é tóxico à planta. Então, esse hidrogênio e esse alumínio são neutralizados, e o local que ocupava é liberado, resultando em cargas negativas disponíveis para os outros nutrientes importantes para a planta. Bom, efeito negativo de uma calagem excessiva. Nessa figura aqui, pessoal, nós conseguimos verificar o efeito do calcário sobre o hidrogênio e alumínio. Se um solo um solo ácido, está cheio de alumínio e hidrogênio, com a calagem, esse hidrogênio e alumínio sairá porque o cálcio e o magnésio tomará o lugar deles, nos sítios de adsorção, nos colóides, nas cargas negativas, ok? Então, cálcio e magnésio vai tomar o lugar de hidrogênio e alumínio. Esse é o principal efeito da calagem. Mas imagine que você, em vez de aplicar 1 tonelada, que foi o recomendado, você aplicar 10. Você errar uma vírgula e colocar 10 toneladas por hectare de calcário. Então, esse mesmo cálcio e magnésio que empurra para fora das cargas negativas o hidrogênio e o alumínio, ele também vai empurrar ferro, manganês, cobre, zinco, potássio, e esses elementos soltos em solução vão se ligar a óxidos e hidróxidos. Então, vão ficar também indisponíveis para a planta. Então, nem ácido, nem solo ácido é interessante, nem solo alcalino. Em solo ácido acontece o contrário. Essa disponibilidade de micronutrientes é tão grande que chega a ser, muitas vezes, tóxico à planta. Então, ferro, manganês, cobre, é tão alta a concentração deles em solução, quando o solo é ácido, que já seria tóxico. Um solo alcalino, essa disponibilidade vai lá para baixo. Então, é sempre tentar fazer uma calagem para deixar o pH próximo a 7, próximo a 6,5, próximo à neutralidade. Bom, nós temos aqui algumas tabelas de interpretação que nós conseguimos extrair do livro de Souza e Lobato, que é o livro de recomendação de adubos, fertilizantes e corretivos para o cerrado. E o que nos interessa nessa tabela é essa classificação agronômica, ok? Tem a classificação química, menor do que 4,5, pH, acidez muito elevada, valor 7, neutro. Isso aqui não nos interessa muito, porque o que nós queremos saber é o pH adequado para as plantas. Então, assim, adequado para as plantas é um valor entre 5,6 e 6,3. Quando a análise feita em laboratório é pH em água. Quando o pH analisado em laboratório foi feito utilizando cloreto de cálcio, que é um pH até mais real, porque o cloreto de cálcio expulsa os hidrogênios presos nos colóides, ou seja, mostra a real quantidade de hidrogênio. Quando se faz ou por pH em água ou pH por KCl, o cloreto de cálcio, nós temos aqui faixas que vão desde baixo a muito alto. Então, a primeira coisa para saber, para interpretar a acidez, é saber se na sua análise o pH foi feito com água ou cloreto de cálcio. Aí você utiliza qualquer uma dessas duas tabelas. Vou botar aqui para vocês aqui um exercício. Está aqui uma análise, pH em água. Vou pegar aqui uma faixa de 0 a 20. E aí tem aqui 6,1, pH em água. 6,1, nós temos aqui entre 5,6 e 6,3, ou seja, pH em água considerado adequado. Considerado adequado, sugere uma calagem? Possivelmente não. Okay? Se for trabalhar com culturas locais, crioulas, possivelmente não. Se for trabalhar naquela área, nessa mesma área, algum híbrido, transgênico, planta de alto desempenho, aí seria interessante verificar a necessidade de fazer uma calagem para esse ano. Mas só por essa interpretação, talvez não fosse tão interessante aplicar calcário nesse ano, talvez no próximo. Vamos aqui, então, para outro, continuar aqui a nossos slides, agora falar sobre a recomendação.
Professor, eu sou acostumado a fazer recomendação utilizando o V%, a saturação de base. Como é que é isso? Todo canto a gente vê isso, né? É uma saturação de base que eu quero chegar, quero que o solo chegue, que é o V2. Eu tenho uma saturação de base real, aqui o meu solo mostra. E aí eu faço, exemplo, eu quero que meu solo apresente uma saturação de base de 80%. 80% das cargas negativas ocupadas por base. E aí a saturação aqui eu tenho é 60%. Aí eu faço 80%, que é a que eu desejo chegar, menos 60 dividido por 100 vezes a CTC APH7. Pronto, eu encontro a necessidade de calcário. Primeiro problema, essa fórmula ela foi desenvolvida para o estado de São Paulo e Paraná. Você consegue verificar isso tanto no ANDA, que é a Associação Nacional de Difusão de Adubos, informação, e também consegue verificar no livro de recomendações de fertilizantes e corretivos para a região do Cerrado. Eles vão lá dizer que essa fórmula foi desenvolvida principalmente para São Paulo e Paraná. Não é o caso do Maranhão. Né? Maranhão, região do Cerrado, ali, está na região, está no bioma Cerrado. Então, o melhor que nós podemos fazer, uma melhor, seria utilizar fórmulas calibradas ou ajustadas para a região do Cerrado. Professor, posso utilizar essa? Pode, certo? Até os livros dizem que pode. Qual o problema que eu vejo em utilizar essa fórmula? É porque nós podemos nos confundir. Por exemplo, eu posso ter aqui um solo com uma saturação de base de 70% e achar que outro solo que eu tenho a mesma saturação de base, esse solo B, por exemplo, tem a mesma fertilidade do solo A. E se nós verificarmos aqui, por exemplo, um solo que tem 71% das suas cargas saturadas, ele tem essas cargas saturadas por potássio, um pouquinho, 1,8 de cálcio, 0,7 de magnésio e nada de sódio. Que sódio é elemento benéfico para algumas plantas, halófitas, mas para a maioria não é. Sódio não é interessante para a planta. É um elemento que vai aumentar muito aí a salinidade, e essa salinidade vai dificultar a absorção de água, entre outros problemas, né? Então, sódio em solo não é interessante. E aí eu tenho aqui outro solo que 71% das cargas são ocupadas por 0,01 de potássio, 0,3 de cálcio, ó, bem menor do que isso aqui, ó, 0,1 de magnésio, bem menor do que o solo A, e 2,51 centimol de sódio. Um solo cheio de sal, cheio de sódio, ou seja, plantas aqui não vão conseguir se desenvolver, e tem a mesma saturação por base. Aí eu pego, faço o cálculo lá em V2 menos V1, 80 menos 71, dividido por 100 e tal, e encontro a quantidade de calcário. Esse cálcio que vai entrar aqui, ele não vai expulsar sódio. Esse pouco de cálcio que vai ser colocado pela recomendação, ele não vai expulsar. O que vai expulsar sódio é gesso, né? Sulfato. Então, assim, eu não gosto de utilizar muito esse V%, esses cálculos utilizando por V%, porque eu posso achar que meu solo está próximo ali à saturação de base ideal, né? 71% está muito próximo ali de 80%. A maioria das culturas fica em torno de 70%, uma saturação de base ideal para o cultivo. E aqui nem mostra um solo fértil. Então é interessante verificar níveis de cálcio, magnésio, alumínio, sódio. Se for para corrigir o sódio, colocar gesso. E aí tentar fazer, né, de acordo com o que diz as recomendações para a região do Cerrado. Para a região do Cerrado, eles utilizam essas três fórmulas. Duas fórmulas que têm a ver com o percentual de argila maior do que 15%, e uma terceira fórmula que são para situações onde o solo tem um percentual de argila maior do que 15%. Então vamos lá. Imagine que o teu solo tem CTC maior do que 4, então ele pode entrar tanto na A como na B, CTC APH7 maior do que 4, teor de argila maior do que 15%, ou seja, pode ser a A ou a B. Só que a soma
dos teores de cálcio e magnésio são menor que 2 centimol de carga. Se for menor do que 2, você utiliza essa primeira fórmula. Primeiro, dos parênteses, tá bom? Depois faz o que está fora. E multiplica pelo fator de correção, que é 100 dividido pelo poder relativo de neutralização total. Esse poder relativo é o percentual de reação. Na maioria dos calcários, você vai encontrar lá no saco PRNT, 85%, 90%. O que quer dizer isso? Que de 1 quilo, 1.000 gramas, se o PRNT é de 90%, 1.000 gramas de calcário colocado no solo, desses 1.000 gramas, 900 gramas vão reagir. Outros 100 gramas não vai reagir. Ou se for reagir, vai reagir muito lá na frente, depois de 3 meses. Então, você tem que ter esse valorzinho aqui, que ele é informado quando você compra o calcário, e tem que ter esses valores de alumínio, cálcio e magnésio que estão disponíveis na análise de solo. Se o CTC do teu solo, a pH 7, é maior do que 4, teor de argila maior do que 15%, e teor de cálcio mais magnésio, a soma, for maior do que 2, você utiliza essa segunda fórmula. 2 vezes teor de alumínio trocável, vezes 100 sobre o PRNT. Professor, primeira coisa que eu tenho que verificar, então, é o quê? Primeira coisa é teor de argila. Teor de argila for maior do que 15, é uma das duas fórmulas. Se for menor do que 15, aí você já vai para a terceira fórmula. Então, se for menor do que 15%, você nem verifica CTC. Você utiliza essas duas fórmulas, faz o cálculo das duas fórmulas. Fórmula 1, 2 vezes alumínio vezes 100 sobre PRT. Fórmula 2, 2 menos, aí faz a primeira soma, tá bom, pessoal? Soma cálcio mais magnésio. 2 menos essa soma vezes 100 sobre PRT. Você utiliza qual valor? São duas fórmulas. O que der o maior valor, você utiliza. Por exemplo, na Fórmula 1, aqui na primeira fórmula, você encontrou 2 toneladas. Na Fórmula 2, 2,5 toneladas. Você utiliza quanto? 2,5 toneladas. Ok, pessoal? Vamos utilizar aqui, vamos fazer aqui um exercício para ficar melhor de fixar esse conhecimento. Está aqui um exemplo de calcário dolomítico. 55 centavos o quilograma, o PRNT 90%. Vou pegar aqui vou botar aqui algumas perguntas para nortear o nosso exercício. Primeira pergunta: há necessidade de se aplicar calcário? Não sei. Depende da análise de solo. Vamos já verificar. Qual o tipo de calcário? Se você verificar, isso é uma dica que eu vou dar para vocês, e vocês podem verificar isso na literatura. Se o teor de cálcio for menor do que 2 centimol de cálcio, se o teor de cálcio for menor do que 2 centimol de carga por decímetro cúbico, tem que aplicar um calcário que tenha cálcio. Se o teor de magnésio for menor do que 1 centimol de carga por decímetro cúbico, tem que aplicar um calcário que tenha magnésio. Então, em geral, eles dois, cálcio e magnésio, eles descem e sobem juntos. Dificilmente você vai verificar isso aí. É diferente, né? Cálcio alto, magnésio baixo, é difícil. Geralmente, quando há um erro aí de calagem e tal, ou quando você aplica muito um calcário de um tipo só, calcário calcítico, ou só calcário magnesiano. Mas, em geral, como se aplica sempre, na maioria das vezes, o calcário dolomítico, eles sobem e descem juntos. Terceira questão. Quanto a ser aplicado por hectare? Vai depender da fórmula que você vai utilizar. Qual o custo da correção? Você vai pegar a quantidade sugerida e vai multiplicar cada quilograma por 55 centavos, ok? Como aplicar esse calcário? Calcário é um produto pouco móvel no solo, baixa mobilidade no solo. O cálcio tem baixa mobilidade. Então, assim, geralmente se aplica utilizando uma máquina que pulveriza calcário de forma uniforme na área. Então, todo o calcário calculado tem que ser colocado uniformemente naquela área e tem que ser revolvido com um arado de disco, geralmente na profundidade que vai até 20 centímetros de solo. É difícil encontrar, sabe, assim, é difícil incorporar esse calcário em profundidades maiores. Geralmente se aplica até 20 centímetros ali, 25,
E aí, com o passar do tempo, geralmente um mês desse calcário incorporado, umidade do solo, próxima à capacidade de campo, ou seja, sempre o solo tem que estar úmido durante esse um mês e meio. Aí tem a reação necessária. O que vai acontecer? Vai haver as reações de neutralização, disponibilidade de cálcio, magnésio, né? Complexação do alumínio, formação de hidróxido de alumínio, redução do hidrogênio. E esse calcário, que foi aplicado até 20 centímetros, ele vai neutralizar ali no máximo 5 centímetros abaixo. A mais, né? Assim, se você colocou 20 centímetros de profundidade, você vai conseguir um efeito neutralizador, corretivo do cálcio magnésio até 25 centímetros, ok? Ele desce pouco, desce no máximo 5 centímetros. Professor, e as profundidades? 30 centímetros, 40 centímetros, o que nós fazemos? Como o calcário ele não tem essa mobilidade para neutralizar em profundidade, o que se faz geralmente é aplicar junto com o calcário o gesso, ou então um pouco depois o gesso. Por quê? O gesso, diferente do calcário, CaSO4, sulfato de cálcio, o calcário é carbonato de cálcio. O sulfato de cálcio, que é o gesso, ele é muito solúvel e móvel. Você aplica o gesso, ele desce em profundidade, coisa que o calcário não faz. Quando esse sulfato de cálcio descer em profundidade, vai ter um aumento do teor de cálcio em profundidade, vai ter um aumento do sulfato em profundidade, que vai se ligar ao alumínio, vai formar sulfato de alumínio. Esse sulfato de alumínio vai em profundidade, vai sendo carreado pela água em profundidade. Então, você vai ter ali uma melhoria química para a raiz ter uma maior profundidade, ter uma maior exploração. Lembra que nós falamos que o cálcio entra pelas pontas das raízes? Então, se você aplicar gesso em profundidade, por mais que você não tenha um solo a um pH tão adequado em profundidade, você vai ter um solo com um teor de cálcio maior, certo? Mais propício para facilitar o desenvolvimento radicular. Do mesmo jeito, vai também eliminar, né, pelo menos por um bom período, o alumínio, que também é outro fator que impossibilita a raiz de crescer. Então, você tem aqui um solo de 0 a 25 centímetros, mais ou menos, com pH corrigido, níveis de cálcio e magnésio ideais, sem alumínio, e você tem ali entre 35 centímetros a 40, um solo um pouco mais ácido, mas com a condição química mais favorável, sem alumínio e um nível de cálcio mais adequado para o crescimento da raiz. Ok? Vamos agora aqui, só pegar aqui uma análise de solo para a gente entender um pouco, né, sobre essas perguntas aqui. Como é que eu posso fazer com essa pergunta? Por exemplo, há necessidade de se aplicar calcário? Vamos ver aqui nessa análise aqui que eu tenho do Instituto Federal do Maranhão. Bom, pH 6,1 é adequado. Vamos ver agora se o percentual de argila é menor ou maior do que 15. Porque se for menor do que 15, eu já utilizo essa formulazinha aqui, a C, não é? Se for menor do que 15. Se for maior do que 15, eu já utilizo ou a A ou a B. Vamos lá. Percentual de argila, 10%. Bom, se é 10%, eu nem vou utilizar nem a A nem a B. Vou utilizar a C. Como é que eu faço? 2 vezes o alumínio, primeira fórmula. 2 vezes o alumínio vezes 100 sobre o PRNT. Como no exercício eu estou falando que é 90%, 100 sobre 90 dá 1,1. Ok, pessoal? Então vamos lá. 2 vezes o teor de alumínio vezes 1,1. Aqui, ó, primeira formulazinha. Segunda fórmula, 2 menos cálcio mais magnésio vezes 1,1. Vamos ver quanto é aqui o teor de alumínio. Alumínio trocável, deixa eu ver. Alumínio trocável, 0,05. Se eu pegar aqui a calculadora, botar aqui, né? 0,05 vezes, deixa eu ver aqui, 2, não é? Vezes 2, igual, vezes 1,1, não é? 100 sobre 90, 0,11, ou seja, 110 quilogramas por hectare, muito pouco.
talvez nem precise você colocar agora esse calcário, deixa para o próximo ano. Mas não acabou ainda, vamos ter que fazer a segunda fórmula e utilizar o maior valor, ok? Vamos lá, quanto é o cálcio mais magnésio? Primeiro eu faço o que está dentro do parêntese. Quanto é o cálcio mais magnésio? 2,11 mais 0,73. 2,11 mais 0,73, igual. Aí eu pego aqui a fórmula, ó, 2 menos essa soma. Quanto é que dá essa soma? 2,84. Então vamos lá, 2 menos 2... Opa, 2 menos 2,84. É isso mesmo? Não. Deixa eu ver aqui de novo, pessoal. Rapidinho. 2,11 mais 0,73. 2,11 mais 0,73. Opa. 0,73. 2,84. Se eu pegar 2 menos 2,84, vai dar menos 0,84. Ou seja, pessoal, se der um valor negativo, já indica que eu deveria retirar. Se eu pudesse retirar o cálcio e o magnésio que está nesse solo, eu deveria retirar em vez de colocar, entendeu? Então, vamos lá. Eu vou ter aqui, por exemplo, menos, né? Menos 0,80 multiplicando pelo fator de correção, vezes 1,1. Na segunda fórmula, eu deveria retirar do solo, né, quase 1 tonelada de calcário. Desculpa, quase 1 tonelada de calcário na forma de cálcio e magnésio. Pelo cálcio e magnésio que tem aqui, nesse solo, eu deveria retirar quase 1 tonelada. Na primeira fórmula, eu deveria colocar, deixa eu ver aqui de novo, 2 vezes, primeira fórmula, 2 vezes 0,05 igual a 1. Deveria colocar a corretiva 100 gramas. Muito pouco. Então, a sugestão aqui, tudo bem, numa prova você vai falar o quê? A quantidade vai ser de 110 kg por hectare. E aí você vai multiplicar pelos 55 centavos o quilo. Aí vai encontrar aqui tanto a quantidade, encontrou a quantidade, e o custo, né? 100 gramas, cada quilograma 55 centavos. Está aqui as duas perguntas a serem respondidas. Mas na prática, pessoal, você não precisaria colocar esse adubo agora. Desculpa, não precisaria colocar esse corretivo agora. É interessante você esperar mais um ano, porque, em geral, é problemático quando o teor de alumínio é maior do que 0,5 centimol de carga. Como ainda é 0,05, ainda é muito pouco, ok? Mas se você tiver dinheiro, tiver mão de obra aí disponível, tá bom? É interessante colocar, tá bom? Mas os níveis de cálcio e magnésio estão bem elevados, geralmente nível de 3 centimol de cálcio e 1 de magnésio é o suficiente. E aqui, na análise, nós verificamos o seguinte, ó, 2,11, ainda tá próximo de 3, e 0,73, também está próximo de 1, certo? Então, ainda aguentaria aí um ano sem calcário. Tá ok, pessoal? Então, é isso que eu ia passar para vocês, e basicamente são essas as literaturas que eu utilizo, e outras mais, muito mais, principalmente o livro de recomendação para a região do Cerrado. Quem tiver mais dúvidas ou fazer algum comentário, pode colocar aí nos comentários do YouTube, ou então me mandar um WhatsApp ou um e-mail, tá bom? Agradeço a todos aí pela atenção, um abraço e até mais.